Essa, ou melhor dizendo, estas são as verdadeiras marcas de que você faz parte de uma igreja que é verdadeira. Bom, galera, eu quero falar com vocês acerca das marcas que o N. Gruden, nesse livro aqui, ele vai elencar para que você possa observar quais são aquelas reais marcas que compõem uma igreja verdadeiramente bíblica e verdadeira em Cristo Jesus. Beleza? Então vamos lá. O primeiro ponto que eu queria falar é sobre uma pregação que é verdadeira. E aqui não é com o modelo de pregação, mas com o conteúdo da pregação. A pregação ela precisa ser bíblica, a pregação ela precisa ser de um aprofundamento dentro das escrituras, ela precisa ensinar as verdades bíblicas. Uma pregação verdadeira, ela precisa ter uma aplicação prática e a pregação verdadeira, né, uma pregação bíblica dentro de uma igreja bíblica, ela deve ser acessível a qualquer tipo de classe social das pessoas, ou seja, dos mais instruídos até os menos instruídos devem entender essa pregação. É interessante que o N. Gruden ele fala o seguinte aqui, tá? No livro dele, Base da Fé Cristã, na página 147, ele diz assim, ó. A primeira, né, marca é a correta pregação bíblica, a qual tem menos a ver com um conteúdo, não, com a forma do sermão, do que com o seu conteúdo. Aí ele continua dizendo: se os sermões feitos numa igreja contiverem falsas doutrinas ou omitirem a verdadeira mensagem evangélica de salvação somente pela fé, então a igreja em que esses sermões são pregados não é uma verdadeira igreja ou uma igreja verdadeira. Então veja, a centralidade daquilo que é pregado precisa estar em conformidade com aquilo que as escrituras dizem. E isso, obviamente, difere muito daquilo que é a cristandade evangélica, daquilo que é o catolicismo romano hoje e na sua história de forma específica. Até porque, dentro dessa concepção, o catolicismo não acredita na salvação simplesmente pela fé, a justificação simplesmente pela fé, mas acredita que é fé e mais obras, de uma forma com que eles explicam mas que não se sustenta biblicamente. O segundo ponto que eu queria destacar da marca de uma verdadeira igreja de Jesus Cristo são os sacramentos. E aí veja, de novo a gente vai tocar aqui sobre a Igreja Católica, né? A Igreja Católica existe os sacramentos e a visão de sacramento da Igreja Católica ela é diferente daquilo que os evangélicos tendem a entender como sacramento. Tanto que o N. Gruden ele coloca uma observação aqui de sacramento colocando como ordenanças. Então veja, embora a Igreja Católica tenha uma visão diferente, ela conserva dois dos sacramentos que aqui é marcas verdadeiras de uma igreja de Cristo Jesus, que no caso seria o batismo e a ceia. Esses seriam os dois sacramentos, suas duas ordenanças dentro do contexto bíblico evangélico. O terceiro ponto que o N. Gruden vai tratar aqui é sobre defesa das verdadeiras doutrinas, assim como a igreja de Éfeso, dentro desse ponto, né, que é citado lá em Apocalipse, capítulo número 3, se não me engano, que fala sobre o zelo que a igreja de Éfeso tinha em relação à doutrina cristã, nesse ponto especificamente, né? E aí ele diz assim, ó, a pureza da igreja é determinada pelo seu grau de libertação de doutrinas e condutas errôneas e seu grau de conformidade com a vontade revelada de Deus para a sua igreja. Ou seja, uma pureza, né, e uma libertação de doutrinas e condutas errôneas, ou seja, doutrinas que são erradas ou heréticas e uma conformidade das a vontade de Deus aplicada, revelada nas escrituras aplicada à igreja de Cristo. Esse seria o terceiro ponto. E o último ponto seria o que o N. Gruden ele vai explicar aqui de uma forma muito específica, é sobre a unidade do corpo de Cristo. E aí ele vai dizer o seguinte, né? Além disso, também devemos buscar a unidade, isto é, o livramento de divisões entre os cristãos verdadeiros segundo o nosso melhor esforço. E aqui eu me lembro de duas coisas. Primeira coisa que eu lembro é o que tá lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo vai falar do capítulo 1 até o capítulo 4, se não me engano, ou capítulo 5, falando sobre as divisões da igreja de Corinto, acerca de alguns dizendo eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e assim por diante. Então, esse tipo de divisão não deve ser estimulada,
mas sim deve ser combatida na igreja. E extrapolando um pouco os muros da igreja local, digamos assim, seria uma unidade dentro do corpo de Cristo de forma específica. Por isso que ele continua dizendo aqui, ó, isso não significa que precisa haver um governo mundial da igreja sobre todos os cristãos, porque a unidade pode se manifestar de outras maneiras. E aqui eu lembro da segunda coisa, que o Santo Agostinho ele diz o seguinte, tem uma frase famosa do Santo Agostinho, eu até tô com ela aqui aberta no computador, diz assim, ó, no essencial, a unidade, e na dúvida, a liberdade, em tudo, caridade. Então o esforço último das coisas é para que a gente tenha unidade, mas naquilo que não for, que a gente continue tendo caridade, ou seja, misericórdia, ou boas condutas de uma moral cristã estabelecida por Cristo. Ele continua assim, isso significa que toda igreja verdadeira deveria tentar cooperar com outras igrejas e se afiliar àquelas que são verdadeiras e a grupos de cristãos de várias formas apropriadas de tempos em tempos, ou seja, uma cooperação do corpo de Cristo em sua totalidade naquilo que se diz respeito a igrejas verdadeiras. Então, basicamente, esse é o vídeo de hoje, é o vídeo que eu queria falar com vocês, que eu exemplifiquei esses 3 pontos aqui para vocês, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Mas são esses 4 pontos. Primeiro, pregação bíblica. Segundo, sacramentos. Terceiro, defesas doutrinárias. E quarto, unidade. Obviamente que isso aqui não é uma tentativa de ser exaustivo nos pontos. Obviamente que tem diversos outros pontos, mas esse vídeo aqui é um vídeo simples, só para eu comentar aquilo que eu vi nesse livro aqui. Inclusive, se você for um cristão, eu recomendo bastante, que vai edificar sua fé, com certeza. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Comenta aí o que você acha de tudo isso. Se você discorda de mim de alguma coisa, por favor, comente. Vamos ter uma conversa minimamente civilizada nos comentários. Mas é isso aí. Valeu. Deixa o seu like. Tamo junto. Falou.